João capítulo 9, uma história fabulosa. Mas vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria agora para entendermos a sua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender quão bondoso, quão amoroso Tu és, Senhor. Quão Salvador Tu és. Ajuda-nos a compreender o Teu texto, Senhor. O texto das Tuas Escrituras. Ajuda-me a compreender quem Tu és e como Tu fazes, como Tu ages, Senhor. Para que contigo possamos aprender, Senhor. Te pedimos que Teu Santo Espírito, Senhor, toque as nossas vidas ao estudarmos este texto. Em Cristo nós oramos. Amém. O irmão já saiu do sério. Já saiu assim do sério. Uma coisa que o irritasse profundamente. Não é? É uma coisa triste, não é? É uma coisa triste. Dificilmente me tiram do sério, mas quando tiram a coisa é muito feia. É uma coisa triste. É uma coisa triste. Deus tem-me ajudado a me dar autocontrole. E quando eu percebo que as coisas estão a ficar para o quentinho, eu afasto-me. Eu procuro me afastar. Mas quando nós perdemos o controle, de facto, o pior de nós é capaz de sair. A história de hoje, nós vamos ver que há ali um conjunto de pessoas que saem do sério. Mas eles saem do sério contra Jesus. Eles ficam, como se costuma dizer, entre aspas, possessos de vida. Se pudessem matar Jesus ali, eles matavam Jesus ali. E o que é interessante nesta história toda é que Jesus não teve um mau comportamento. Normalmente, quando nós perdemos a paciência com alguém, é porque ultrapassaram os limites e portaram-se mal, ou nós pensamos que se portaram mal, então extravasamos a nossa ira. Mas não foi o caso. Eles perderam o sério com Jesus depois de Jesus ter abençoado grandemente uma pessoa. Ok? Vamos ler a história. Capítulo 9 de João. Diz-nos assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: quem pecou? Este aos seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, é muito interessante o contexto desta história, porque há um conflito entre os fariseus e Jesus, e nós iremos abordar esse conflito. Então, Jesus, nesta fase do seu ministério, arrastava multidões para ouvi-lo, mas era um alvo a abater pelos líderes religiosos. O povo que ouvia a Jesus questionava-se sobre ele: mas quem é este homem? Será ele o Cristo? Uns diziam que sim, que Jesus era o Cristo. Outros diziam: não pode ser, ele vem da Galileia e lá da Galileia não vem nada bom. Os escribas e os fariseus já não o suportavam e chegaram a mandar soldados para o prender. Os soldados, quando chegaram, ouviram o que Jesus estava a pregar e ficaram estupefactos com a autoridade com que ele pregava, que não o prenderam. E voltaram para os fariseus. E os fariseus perguntaram: então, mas por que razão não o trouxeram? E eles disseram: olha, nunca ouvimos ninguém a falar como este homem. E eles então ainda ficaram piores da vida. Os irmãos poderão ver isso no capítulo 7, versículo 46.
E a tensão entre Jesus e os fariseus e os escribas aumentava a cada dia. Depois disto, há aquele episódio em que eles, para descredibilizar Jesus, trazem uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério. E eles queriam que Jesus consentisse que ela fosse morta por apedrejamento, ou que Jesus não consentisse e voltassem contra a lei de Moisés e assim o descredibilizassem perante o povo. Como sabemos, Jesus disse-lhes: muito bem, aquele que não pecou, que seja o primeiro que atire, que seja aquele que atire a primeira pedra. Eles, envergonhados, lá deixaram as pedras cair e foram um após outro e deixaram a mulher com o Senhor, a quem ele disse: vá e não peques mais. Mas ela não foi apedrejada. Depois disto, isto tudo em João, depois disto, Jesus, ao falar com as multidões, diz: eu sou a luz do mundo. E aí eles já não podiam mais ouvi-lo. Eles já não o suportavam. E Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Jesus estava-se a revelar como Deus e eles apenas viam um charlatão que punha em causa toda a sua religião e toda aquela sociedade de Israel e que punha em causa mesmo a vida e a postura com que eles viviam, e então eles sentiam, digamos assim, um ódio pelo Senhor. Era insuportável Jesus aos olhos dos fariseus. Para piorar a situação, então, Jesus faz um grande milagre, a cura de um cego, ainda por cima num dia de sábado. Então, estão criados os ingredientes para o caldo se entornar. Ok? Então, como lemos, Jesus passa por um discípulo, por um cego, e os discípulos perguntam: olha, quem é que pecou? Foi ele ou os pais dele? Porquê fazem esta pergunta? Porque naquela sociedade qualquer doença era da responsabilidade de Deus, era motivo de castigo ou de maldição sobre a vida de uma pessoa. Então as pessoas pensavam assim. Então, qualquer doença, tudo o que acontecia provinha de Deus. Deus tinha soberania sobre tudo. Então, se uma pessoa estava doente, foi porque Deus quis que ela ficasse doente. Como a doença é uma coisa má, alguém tinha que ter errado. Lembra-se quando aconteceu com Jó? Os amigos chegaram lá e disseram: ó Jó, o que é que tu fizeste mal para que te acontecesse o que aconteceu? Então, esta era a mentalidade. Agora, imagina, ao pensarmos assim, significava que Deus castigava os homens geração após geração. Ou seja, se fossem os pais dele a terem pecado, ele não tinha culpa nenhuma, mas estava a herdar uma maldição. Era muito mau. Mas muito mau também seria se fosse por culpa dele, porque para ele nascer cego ele tinha que ter pecado aonde? Na barriga da sua mãe. Eles acreditavam nisto. Eles acreditavam nisto. E então os discípulos, confrontados com aquilo que se queria, eles perguntaram ao Senhor: olha, quem é que pecou? Foram os pais ou foi ele mesmo? E Jesus vai desconstruir esta ideia errada e disse-lhe que nem foi o cego, nem foi os pais que pecaram, mas o que aconteceu, a cegueira dele, era para que se manifestasse a glória de Deus. O que é que isto significa? Aquele homem nasceu cego porque Deus quis que ele nascesse cego, de facto. Ele nasceu cego porque Deus queria curá-lo. E queria curá-lo para que ele pudesse ver que Jesus era a luz do mundo. E que aqueles que estivessem à sua volta pudessem ver que Jesus era a luz do mundo. Então, a doença deste homem, a
a má formação deste homem foi pensada por Deus para a sua honra e glória, para a salvação daqueles que pudessem ver o que iriam ver. Então, Jesus, depois de dizer que a doença do homem era para a honra e glória de Deus, Jesus cospe no chão, faz lodo e aplica-lhe nos olhos. Não sei se há algum tratamento médico assim. Não. Eu sempre vi esta passagem, desculpem, com muito nojo. Eu tinha nojo desta passagem, mas será que Jesus, eu pensava assim, será que Jesus não tinha outra maneira de fazer a coisa? Jesus não podia ter posto a mão na cabeça do homem e dizer, estás curado, e ele ficava a ver, não era preciso aquilo. E eu ficava assim, mas porquê que Jesus vai cuspir no chão, anda lá a mexer com o dedo e depois besunta os olhos do homem com aquele... Não há outra maneira de fazer a coisa. Eu acho que só resultou porque ele era mesmo cego, porque se ele visse, não... a coisa ia correr mal. A coisa ia correr mal. Foi então que eu ouvi alguém que me chamou a atenção por aquilo que disse sobre esta passagem e mudou a minha perspectiva. Jesus é Criador, Ele estava na criação, tudo foi feito por intermédio dele. Então, o homem foi feito, foi criado por Jesus. E a matéria-prima com que Deus criou Adão e Eva do Adão, mas com que Deus criou Adão, foi do pó da terra. O pó da terra era a matéria-prima do nosso Criador. Jesus estava a dizer que Ele é o Criador. Jesus estava a mostrar àquelas pessoas que podia criar o olho daquele homem. Estava a dizer que Ele era o Senhor da vida, que Ele era Deus. E Ele usou a matéria que tinha usado no Éden para a formação do homem. Então Jesus aplica-lhe a lama nos olhos e manda-o lavar-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado, como lemos. Havia dois grandes tanques, o tanque de Siloé e o tanque de Betesda. E estes tanques, eles serviam para os sacerdotes irem buscar água, por exemplo, para lavarem os animais para os sacrifícios. E durante a festa dos tabernáculos, quando ocorreu este acontecimento, era ali que os sacerdotes iam buscar água e derramavam aquela água pelos degraus do templo. Então, aquele local estava carregadinho de sacerdotes. E Jesus manda então aquele homem lavar os olhos para que ele visse e os outros que estivessem à volta, os principais da religião em Israel, pudessem ver que ele, Jesus, o iriam saber, era a luz do mundo. Então, o local era um local público, cheio de sacerdotes. Vamos ver o que aconteceu. Depois de ele ser curado, houve várias reações. Versículo 8. Os vizinhos. Vamos ver a reação dos vizinhos. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, este homem vivia naturalmente como a grande parte das pessoas que tinham deficiência, que vivia de esmolas, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam, é ele. E outros, não, mas é parecido, ou parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. E perguntaram-lhe depois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Então a gente estava toda confusa. Sabem que não há nenhum relato, mesmo na literatura, da cura de um cego. Até então. Não havia, era algo que nunca ninguém tinha pensado que fosse possível. Então as pessoas ficaram estupefactas. Mas não é o Zé?
que era mendigo, não era o cego. E as pessoas, não, é ele, não é. E ele todo contente dizia, sou eu, aquele que era cego sou eu, aqui, diante de vós, com estes olhos que a terra há de comer. E eles fizeram a única pergunta possível, mas como é que é possível? Como é que te foram abertos os olhos? Como é que foi? Claro, eles queriam saber o que é que tinha acontecido. Eles disseram, olha, como é que te foram abertos os olhos? E ele explicou, a primeira vez em público, olha, ele fez lodo, Jesus, um homem, repare, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé. Eu fui, eu lavei-me, olha, e agora estou a ver. Mas onde é que ele está? Ele disse, não via, não sei onde está. E então aquela confusão, eles estavam estupefactos, eles não sabiam e queriam uma explicação. Então o que é que fizeram? Pegaram no cego, ou ex-cego, e foram a quem devia de saber mais, que eram os fariseus. E nós vamos ver então o que é que se passou agora com os fariseus. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que de antes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E a perspectiva dele muda agora. Que é profeta, respondeu ele. Então, eles não tinham explicação para o que tinha acontecido. Como é que foste curado? Como é que passaste a ver? E ele não tinha outra coisa a dizer. Olha, ele fez lodo, aplicou-me nos olhos, eu fui, lavei-me e estou aqui a ver-vos. E é curioso a postura dos fariseus no versículo 16. Porque aquilo nunca tinha acontecido, nunca se tinha ouvido também a história, e no versículo 16... eles dizem assim, olha, mas esse homem não é de Deus. Ou seja, eles não se deixam fascinar por o milagre que tinha acontecido, mas eles começam a procurar e então destruir a imagem daquele que tinha operado o milagre, porque eles sabiam muito bem quem Jesus era. Aquele homem tinha sido cego toda a vida. Imaginemos, quantas vezes ele não teria pensado o que teria sido a vida dele se tivesse nascido com visão? E quantas vezes ele não deve ter pensado se tinha sido ele próprio a pecar dentro do ventre da sua mãe? Ou os seus pais, ou os seus avós? Quantas vezes este homem não desejou ter uma vida como os outros? Quantas vezes ele se levantou para ir pedir esmola e lamentou a situação em que tinha nascido? Quantas vezes? Toda a sua vida até então, ele foi visto como um amaldiçoado, como uma pessoa castigada por Deus, com um mal formado, um pecador. Era assim que as pessoas o viam e davam-lhe dinheiro por esmola. Esta é a expressão correta. Davam-lhe dinheiro para ele sobreviver. Mas era um pobre coitado. Este homem nasceu nesta perspectiva, viveu nesta perspectiva toda a sua vida. E ele agora, ele está a ver e ele é uma pessoa abençoada. Ele tem uma história para contar maravilhosa que tornou do amaldiçoado a um abençoado de Deus. Por isso ele diz, olha, este homem só pode ser profeta. Mas os judeus, os fariseus, eles não saíam da sua religiosidade. Porquê? Porque no Mishnah, uma das 39 razões para que o homem violasse o sábado era exatamente fazer lodo. Então, fazer lodo era uma das causas para quebrar o sábado. E eles viram, bem, ele cuspiu no chão, fez lodo, pronto. Não é de Deus. Não é de Deus. O milagre, a alegria do homem era secundário. Mas eles tinham sido formatados para dizer, obedece ao sábado ou não obedece ao sábado.
cuspiu no chão, fez lodo, já não é de Deus. É ridículo isto. É ridículo ou não é ridículo? É ridículo. Mas era assim que eles viviam. Era assim que eles viviam. Semana passada vimos como Deus disse àqueles fariseus que o criticavam por se reunir com os publicanos e os fariseus, e Jesus diz: olha, eu prefiro misericórdia a holocaustos. Porque a misericórdia é o amor de Deus derramado na vida das pessoas. É quando nós olhamos as pessoas com os olhos de Deus, quando sentimos no coração aquela bondade de Deus por quem está mal ou por quem está a sofrer. E naturalmente a pessoa que tem Deus, ela tende a agir como Deus agiria. Mas eles não estão minimamente preocupados com este homem. Até parece que preferiam que ele continuasse cego, mas que não tivesse feito aquele milagre num dia de sábado. Então eles perguntam: o que dizes tu dele? Este homem ainda não sabia exatamente quem Jesus era nesta fase. Por isso ele diz: olha, é um profeta. Porque ele recebeu bondade, ele recebeu cuidado, ele recebeu amor, ele recebeu interesse. E aqueles sentimentos, aquela atenção, aquela maneira de estar, tinha que vir de Deus, não podia vir de outra parte. Então ele considerou que Jesus seria um profeta. Mas para aqueles fariseus, Jesus continuava a ser o charlatão, aquele que não tinha apedrejado a mulher, aquele que se dizia ser a luz do mundo e aquele que curava no dia de sábado. Então, mas eles tinham que ter uma explicação. O que é que eles pensaram? Bem, este homem nunca deve ter sido cego, isto é tudo uma encenação, é tudo uma grande mentira. E chamaram os pais do moço, versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhes chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntei a ele, idade tem, e falará de si mesmo. Isto lhe disseram os pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram os papás do ex-cego. Perguntaram: olha, é o vosso filho? É. Nasceu cego? Sim, é verdade, ele nasceu cego. Então, mas como é que ele agora está a ver? Certeza absoluta, pelo que o texto nos diz, que eles já sabiam a história toda. Mas eles estavam com medo dos fariseus, porque os fariseus já tinham dito que se alguém o considerasse o Cristo, o Messias, a esperança de Israel, teria de ser expulso da sinagoga. Agora imagina, se alguém fosse expulso da sinagoga, estava em maus lençóis, a sua vida ficava um caos. O judaísmo era uma religião permitida no Império Romano. Ou seja, quem pertencesse a uma sinagoga tinha direitos de, por exemplo, direitos à educação, à saúde, a ser sepultado dignamente, a ter um enterro digno, e também não tinha que participar noutros cultos, por exemplo, o culto ao imperador e a outras divindades. Ele pertencia à sinagoga e tinha o selo de garantia, digamos assim, da sinagoga. Se fosse expulso da sinagoga, ele estava sob o Império Romano e tinha que fazer exatamente o que o cidadão romano era obrigado a fazer.
Mas para a localidade onde ele vivia, ele era discriminado, era considerado um pecador. Dificilmente estes homens iam arranjar emprego, dificilmente venderiam alguma coisa que fosse ou comprariam alguma coisa que fosse de alguém. Por isso, quem fosse expulso da sinagoga, o melhor que tinha a fazer era sair da sua terra e emigrar para outro canto do império. Eles tinham medo disto. Então disseram, olha, é o nosso filho, é cego, mas perguntei a ele que ele já tem idade para responder por ele. Então voltaram a interrogar o cego. Chamaram-no a segunda vez, versículo 24, o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Versículo 25, a melhor das argumentações. Olha, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E eu removo com eles. Olha, é isto. Olha, se é pecador, se vocês dizem que é pecador, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, é que eu era cego e agora vejo. Então temos aqui um embate a partir deste momento entre o ex-cego e os fariseus. Então, de um lado, os fariseus, que são tidos como os entendidos, aqueles que eram tidos como as referências espirituais da nação. Do outro lado da discussão, temos um pobre, ex-mendigo, ou um mendigo, ex-cego, que tinha sido curado. De um lado, temos a teologia errada, a religiosidade sem misericórdia, os preconceitos religiosos e sociais. Do outro lado, estava a experiência de alguém que tinha recebido a maior bênção da sua vida. Este homem tinha sido transformado por Jesus, tinha uma experiência a contar, ele podia dizer o que Jesus tinha feito na sua vida, ele podia contar como é que Jesus transformou a sua vida. Dali em diante ele poderia dizer a quem quisesse ouvir o que aconteceu consigo depois de ter tido o encontro com Jesus. A vida deste homem tem um antes e um depois de ter encontrado Jesus. Por mais que os fariseus pudessem argumentar contra Jesus, dizer que ele era um pecador, aquele homem tinha sido curado. Ele não compreendia tudo, ele nesta altura nem sabia muito bem quem Jesus era, mas ele estava grato e dava testemunho do milagre que tinha acontecido com ele. Então os fariseus voltam a insistir contra este homem. Versículo 26, e perguntaram, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, já vos disse. Eu acho que aqui ele já subiu o tom. Já vos disse. E não atendestes. Quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? E aí o caldo entornou de vez, não é? E então eles disseram, o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés e sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, isto é de estranhar. Se vós não sabeis de onde ele é. E contudo, qual era o grande argumento? Ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Isto fazia parte também da teologia da época. Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito. E eles retorcaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Aquele homem tinha sido cego a sua vida toda.
Mas o mesmo nós poderíamos dizer dos fariseus. Eles eram cegos espirituais. Eles não conseguiram enxergar Deus em Jesus. Eles não conseguiram enxergar a bondade de Deus naquele homem. Eles não conseguiram enxergar o poder de Deus na vida daquele cego. Eles, sim, estavam cegos com religião e com orgulho. Expulsaram o homem. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? O Filho do Homem era uma expressão bíblica para o Messias. E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? E respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecados algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vejam o seguinte, no versículo 11, acompanhem na vossa Bíblia. Aquele ex-cego diz que Jesus é um homem. Versículo 17. Diz que Jesus é um profeta. Versículo 33. Jesus é um homem de Deus. Versículo 38. Jesus é Deus. Toda a vida ele ouviu dizer: ouve Israel, o Senhor é o único, o Senhor Deus é o único, o Senhor é o único Deus. Shema. Um judeu nunca se curvava diante de um homem. O judeu apenas se curvava diante de Deus. Quando ele se curvou diante de Jesus, aquele homem viu que estava diante do próprio Deus encarnado. Hoje nós vivemos numa sociedade com muitos preconceitos religiosos. Muitas pessoas que vivem ao nosso lado excluem completamente Jesus das suas vidas. Até nos dizem às vezes que a fé é para os fracos, para os poucos inteligentes, para aquelas pessoas que são fracas de cabeça e que precisam de uma muleta na vida, então adoram a Deus. Mas continua a ser verdade, apesar desses pensamentos, que só Jesus é a salvação. Só Jesus é a luz do mundo. E quem não crer nele continuará em trevas. À semelhança daqueles fariseus, muita gente rejeita orgulhosamente Deus, não sabendo que precisam desesperadamente do próprio Deus. Paulo disse aos Romanos o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Por mais que seja forte a filosofia desta sociedade, por mais que digam que Jesus não é Deus, que é um mito ou qualquer outra coisa, nós sabemos quem Ele é. Porque Ele mudou a nossa vida. Então, nosso papel como cristãos é afirmar Deus na nossa casa, no nosso emprego, na nossa escola, onde quer que nós estejamos. Como é que nós podemos fazer isto? Simples. Nesta história, ele contou a bênção que tinha recebido. Podemos nós contar do amor que Deus nos tem dado, do que nós temos sentido do amor de Deus. Podemos contar sobre a graça de Deus.
Podemos contar que o Senhor tem sido o sustento da nossa vida. Podemos contar das orações que fazemos e das respostas que Deus nos dá. Podemos contar da paz que sentimos em Cristo. Podemos contar sobre o quão bom é saber que somos perdoados. Podemos contar a esperança que nós temos depois da morte. Podemos contar episódios em que Deus foi connosco e que nos livrou, por exemplo, naquele acidente ou naquele possível acidente em que nós vimos a mão de Deus. Podemos contar isso. Podemos contar como Ele guardou os nossos filhos, como Ele nos deu emprego. Podemos contar as maravilhas de quem tem o privilégio de viver com Cristo. Uns vão crer, outros ficarão curiosos e outros rejeitarão por completo as nossas palavras. Mas aqueles que crerem, serão salvos. Nós também podemos dizer, olha, uma coisa eu sei, é que Jesus tem sido bom para comigo. Olha, podes argumentar da maneira que quiseres, mas não consegues apagar a certeza de Deus na minha vida, porque eu o sinto, eu vivo com Ele. E contra isto não há argumento filosófico ou pseudocientífico que possa existir. Ninguém consegue tirar a certeza que eu tenho de que Deus vive comigo. E a maravilha de que é viver com Deus pode ser testemunhado todos os dias da nossa vida. Não precisamos de sermos teólogos. Precisamos sim de sermos gratos a Deus e abrir a nossa boca para testemunhar. Sabem, o amor que Jesus demonstrou por aquele cego foi o mesmo amor que o fez ir à cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados. É o mesmo amor com que Ele diz, vinde a mim, todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas continua a ser verdade, que se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a nossa afirmação, e este é o nosso testemunho. E se alguém aqui está que ainda não tem esta certeza, ou que ainda não convidou Jesus para assumir a sua vida, se alguém aqui está que crê em Jesus, ou já creu em Jesus, mas nunca lhe disse, olha Senhor, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, guia-me, olha, eu não sei tudo, eu tenho muitas dúvidas ainda, mas eu creio que Tu és Deus e eu quero seguir-te. Tu tens mudado a minha vida. Se alguém crê nisto, deve assumi-lo. Porque só confessando Jesus é que verdadeiramente somos salvos. Se vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Vou dar a oportunidade a alguém que deseja dizer, eu creio, e eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Eu vou dar a oportunidade agora à pessoa. Quer fazer esta oração? Quer entregar a sua vida ao Senhor? Se sim, levante o braço e nós falaremos no final do culto. Alguém quer assumir como discípulo de Jesus Cristo? Já ouviu falar muito de Cristo, mas chegou a hora de dizer assim, não, eu também creio. Chegou a minha vez de dizer, eu assumo a minha fé em Cristo. Como aquele homem, como aquele cego assumiu. Alguém quer fazê-lo hoje? Não vamos insistir, porque a bênção é muito grande para se estar a insistir. Alguém quer fazer, pode levantar o seu braço e nós olharemos por si. Alguém quer assumir o compromisso de ser uma testemunha fiel na sua casa e não o tem sido?
no seu emprego e não o tem sido. Alguém quer assumir esse compromisso? Então faça esta oração comigo. Senhor Deus, a tua vida em nós é tão maravilhosa, tão abundante, que nós não podemos ignorá-la, Senhor. É certo que vivemos numa sociedade tão ateia, Senhor, que colocou do lado de fora da vida, Senhor. Mas nós sabemos em quem temos querido, Senhor. Nós sabemos que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Nós sabemos o que Tu tens feito na nossa vida, Senhor. Porque há um antes e um depois de Te termos encontrado. Por isso eu Te quero pedir, Senhor, ousadia para afirmarmos como aquele cego, categoricamente, diante das autoridades, revelou o que Tu tinhas feito na sua vida. Independentemente do preço que pagou, Ele foi fiel a Ti, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos a ser testemunhas gratas de tudo aquilo que Tu tens feito. Para que, como filhos Teus e como igreja Tua, possamos nos juntar a Ti na missão de ser luz do mundo. Tu também disseste que nós éramos sal da terra e luz do mundo. Ajuda-nos a fazê-lo, pois nós oramos em nome de Cristo, Senhor. Amém. Vamos ouvir o pós-luto.